Cinesiologia no Pilates. Professor Aderbal Aguiar. Introdução. Bom, hoje vamos falar sobre o Pilates, um pouco de sua história e seus benefícios, equipamentos utilizados, como também seu ponto de vista cinesiológico. O grupo é composto por mim, Giovana, pela Letícia e pela Luana, alunas da terceira fase do curso de fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Letícia e eu vou apresentar a história do Pilates. O método Pilates foi criado por Joseph Hubert Pilates, nascido na Alemanha em 1880, e ele foi reconhecido quando as vítimas da epidemia do vírus influenza morreram e apenas os internos que foram treinados por Pilates não foram infectados pelo vírus. O método Pilates tem como propósito geral desenvolver os músculos do powerhouse, anteriores abdominais, extensores da coluna e do quadril, flexores do quadril e também a musculatura profunda da pelve. Meu nome é Luana e eu vou apresentar os benefícios trazido pelo Pilates para os seus pacientes. Ele traz um aumento da resistência física, corrige problemas posturais, ajuda a melhorar a respiração, aumenta a flexibilidade e ajuda na reabilitação do corpo. A gente tem dois aparelhos principais que a gente vai utilizar no nosso vídeo. Um que é o Reformer, que foi o primeiro aparelho criado por Joseph. Ele é utilizado para trabalhar toda a musculatura nas posições verticais, sentado, em 4 apoios ou em pé. Joseph planejou esse equipamento para certificar-se que as pessoas poderiam trabalhar o corpo e, ao mesmo tempo, melhorar a sua postura. Logo após, o Reformer, ele tem molas que a gente consegue ajustar dependendo do paciente. Depois a gente tem a Steep Chair, ela também tem molas, a gente também consegue ajustar, e a sua principal função é proporcionar a oportunidade de trabalhar com maior resistência contra o corpo. Ela oferece também um trabalho de fortalecimento da parte superior do corpo, sendo eles o pescoço, os braços e os ombros, bem como também da parte inferior, os glúteos e as pernas. Aqui é a Letícia e o primeiro movimento que nós vamos apresentar é o footwork no seu plano sagital. Neste movimento, nós conseguimos observar que ele é de cadeia fechada, pois os pés estão fixos. O objetivo desse movimento é fortalecer os quadríceps, assoalho pélvico e tríceps sural, promover uma melhor estabilidade nos membros superiores e na coluna vertebral, e assim buscando ajudar na mobilidade do quadril e do joelho. Esse movimento ele é realizado em decúbito dorsal, no carrinho, com os pés apoiados na barra e os joelhos flexionados a 90 graus. No momento inicial da flexão dos joelhos, ela está em um ângulo muito próximo a 90 graus e com o pé em posição neutra. Ocorre então uma extensão em um ângulo de 100 graus e o pé está levemente em plantiflexão. Ao realizar a extensão dos joelhos, sem que ocorra a trava articular, e por último, manter os joelhos estendidos e realiza novamente a flexão. Eu sou a Luana e vou falar sobre o exercício de Pilates chamado Split Side. No primeiro momento, então, a gente vai ver ele no plano frontal, na vista anterior. Esse exercício, ele tem um nível avançado. A força da mola que a gente utilizou foi a média. E ele, então, tem alguns objetivos, sendo algum deles o fortalecimento de adutores, glúteos e deltoide, estabilidade da coluna vertebral, mobilidade do quadril e ombros, alongamento de adutores do quadril. E como eu estava segurando um peso de 1 kg em cada mão, a gente também pode trabalhar o fortalecimento dos membros superiores. Vale ressaltar que esse exercício, então, acontece no eixo anterior-posterior, e se a gente analisar os membros superiores, então a gente tem uma cadeia cinemática aberta, e se a gente analisar os membros inferiores, a gente tem uma cadeia cinemática fechada, já que os pés estão fixos ao aparelho. A gente então começa o exercício em posição ortostática com uma amplitude de 12 graus.
Então, os movimentos que a gente pode analisar aqui é uma abdução de quadril e uma abdução de ombro. E quando ela chega na metade do exercício, então a gente tem uma amplitude de 30 graus. Então, quando ela chega ao final do exercício, a gente tem uma amplitude de 30 graus. Então, quando ela volta para a posição inicial, a gente tem uma adução de ombro e uma adução de quadril. Agora, então, vamos analisar o plano frontal, porém em vista posterior. Aqui a gente pode ver que ocorre os mesmos movimentos, uma abdução de ombro e abdução de quadril. Quando ela volta, então, temos uma adução de ombro e uma adução de quadril. Aqui nesse vídeo, a gente já pode ver os movimentos que a escápula faz durante esse exercício, que a gente vai analisar daqui a pouco. Então, aqui a gente tem as amplitudes, né? Mesmo mudando as vistas, então, a gente tem as mesmas amplitudes. Então, agora, a gente vai analisar os movimentos da escápula. A gente pode perceber, então, que ela faz uma rotação superior e quando volta à posição inicial, faz uma rotação inferior. Vale lembrar que no início, né, de 0 a 30 graus de abdução, o movimento ocorre principalmente na articulação glenohumeral, enquanto a escápula procura uma posição estável. Bom, agora eu, Giovana, vou falar sobre o exercício Backward Step Down, ou Run Star, no plano sagital. Bom, esse movimento é considerado avançado para o Pilates. Ele tem o intuito de fortalecimento do quadríceps femoral e do glúteo máximo. Ele será um movimento de cadeia fechada nos membros inferiores, pois os pés estão fixos no aparelho, enquanto os membros superiores se encontram em cadeia aberta. Para a realização desse exercício, é necessário estabilidade da coluna, cintura escapular, ombros e cotovelos. Possui uma mobilidade do joelho e do quadril da perna que está apoiada no pedal do equipamento. Nesse movimento, acontece uma flexão do braço no momento em que ela está subindo e no momento que ela retorna, acontece uma extensão do braço. Durante o movimento, no qual estamos vendo em plano sagital, sendo que o eixo frontal é perpendicular a esse plano, irá acontecer variações no grau, como é possível observar na imagem ao lado, sendo que o movimento ele variou entre 45 graus no início do seu movimento, para uma amplitude de 71 graus quando ela está na metade do movimento, terminando então em uma amplitude de 116 graus quando ela chega no final do movimento, no seu ponto máximo. Bom, agora vamos ver esse exercício no plano frontal na vista posterior. Nesse movimento, podemos observar que há uma movimentação da escápula. Então, vamos avaliar melhor o movimento da escápula. Nesse movimento, a escápula está fazendo um movimento de protração, com a escápula se afastando da linha média no movimento em que o braço está realizando uma flexão, realizando assim um ângulo de 60 graus. Essa seria a protração. No momento em que o braço abaixa e que ela retorna, que o braço faz uma extensão, ela está fazendo um movimento de retração. Então é isso. Muito obrigado pela atenção.